Salve, salve, salve! Quanto tempo, né, meus amigos? Passou um bom tempinho, né? Bom, hoje, dia 24 de novembro de 2025, e nós vamos fazer mais uma análise de Bitcoin e também de algumas altcoins hoje, dado essa situação do mercado, né, uma grande queda. Começando pelo Bitcoin, como sempre eu começo, pelo macro, né? Pela maior time frame possível, que o mensal, que nos faz sentido. Eu já pré-determinei aqui antes de fazer o vídeo para as coisas ficarem mais rápidas. Então esses são os nossos levels horizontais, né? As nossas linhas horizontais. E a gente vê que esse espaço aqui tem um gap bem grande que nos trouxe uma queda de 25% dentro de um mês. É bastante, tá? Isso significa para mim que nós perdemos muito a força do bull market, né, a força de alta, e nós temos muito mais pessoas interessadas em vender com medo de perder o seu dinheiro do que pessoas interessadas em comprar e fazer lucro, né? Aqui a gente não tem muita certeza se o mercado já encontrou o seu fundo, se o mercado tem força para voltar a subir, e é isso que a gente vai investigar aqui. Mas a primeira noção que a gente tem que ter é que sim, é uma queda muito forte e por enquanto nós não temos sinal de força. Tudo bem? Vamos diminuir um pouco para a gente ver aqui o nosso range. O nosso range hoje, eu tenho me referido a ele da seguinte forma. Tá pegando todos esses lows aqui. E aqui, se a gente for pro diário, que a análise fica melhor, a gente vê que nós estamos rejeitando essa Velo Area Low, a nossa querida Val. Nessa Velo Area Low aqui é onde a gente deveria entrar com o preço da seguinte forma, né, e testar ela como suporte para aí a gente encontrar novos highs, né, fazer novas altas locais aqui. Como a gente pôde ver, não foi isso que aconteceu. Se eu diminuir um pouco para as 4 horas, a gente percebe que teve esse low, né, essa queda aqui, que quase chegou a 79, chegou aqui a 80,500. Nós subimos aqui, criamos esse daily level, encontramos um suporte aqui. Aqui a gente rejeitou. Primeira rejeição. Aqui não dá pra gente, não daria pra gente fazer um short aqui, porque as outras duas aqui, a gente tem 3 velas, né? Essa e essa. Se eu der um zoom aqui, talvez fique melhor. Nós temos essas 3 velas testando, então essa não chegou, essa foi resistência e essa não chegou. Muitas pessoas que entendem da estratégia de 3 velas, de 4 horas ou de meia hora, poderia ter tentado aqui fazer um short, mas aqui a estratégia não se concretizou, porque a gente precisa de 3 toques nessa linha e a gente não teve. Certo? Então aqui a gente quebrou ela, usou como suporte, usou como suporte, usou como suporte, usou como suporte, e aqui a gente perdeu ela e tá testando como resistência agora no gráfico de 4 horas. Então, por enquanto, para mim, isso é um sinal de fraqueza, certo? Além disso, eu vou até esconder os daily levels agora, né? Os nossos levels horizontais. E eu quero mostrar esse pitchfork que eu encontrei aqui, tá? Para quem não sabe, o pitchfork ele é uma ferramenta de Fibonacci, aonde ele vai pegar uma trend, né? Igual você pode ver aqui, a gente tem o topo de uma trend, o fundo e aqui um outro topo. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma extensão de Fibonacci junto com os canais de Fibonacci. Vai meio que juntar os dois, tá? Eu posso depois fazer um vídeo explicando melhor as ferramentas de Fibonacci, mas aqui o objetivo não é esse. Então aqui, esse pitchfork é muito bom porque ele tem muita confluência. Aqui a gente começa ele e logo de cara a gente já vê resistência. Resistência, resistência. Beleza. Aqui nessa linha a gente já vê suporte, resistência. Nessa resistência, resistência, suporte, resistência. Aqui mesma coisa. Aqui a gente tem suporte, suporte. Aqui a gente tem resistência, resistência. Aqui a gente tem suporte, 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 resistência.
e aqui muita resistência, né? Ó, quer dizer, aqui suporte, resistência, suporte, e aqui a gente encontrou a resistência de novo. Então esse Pitchfork tem ajudado muito a identificar suportes e resistências, e principalmente quando o suporte pode virar uma resistência, a resistência virar um suporte, que isso nós sabemos que é possível, né? Esse flip de resistência para suporte e vice-versa são uma das coisas mais importantes no mercado para que a gente consiga encontrar boas trades. Né? No momento que a gente está falando, a gente está vendo aqui que a gente não, né? Eu estou falando, nós podemos ver que está rejeitando essa value area low. Tá? Enquanto não recuperar essa value area low e essa linha do Pitchfork, para mim não existe motivo para compra nem para long, porque significa que é uma fraqueza, ok? Beleza. Aqui pra gente, vamos encontrar as trades então. Aqui, se acontecer o caso de 3 velas de 4 horas, essa vela testar como resistência, a próxima testar como resistência e a próxima, talvez a gente tenha uma oportunidade de short. Aí eu preciso dar uma olhada no order flow para ver se temos mais longs ou shorts sendo aberto. Se tiver muito long sendo aberto, é óbvio que ele vai fazer um long squeeze. É óbvio que ele vai cair para liquidar todo mundo, porque é isso que o mercado tem feito. Quando a gente está numa downtrend, isso é óbvio, né? É bem claro que a gente está numa downtrend aqui. Eu vou até desenhar para ficar mais claro ainda, né? Isso aqui é uma downtrend. Opa, aqui. Isso é uma downtrend. Não tem o que se dizer. Não tem, só tem lower low e lower high. A gente não tem nada a mais que isso. Se eu ligar os pernilongo, aí vai ficar bem claro, ó. Vai ficar bem claro. Aqui a gente tem high, lower high, lower high, lower high. Aqui a gente tentou fazer um higher high, outro lower high, e assim vai. Aqui tentou lower. Toda vez que a gente cria um higher high e não faz outro higher high, a gente começa a cair. E o que caracteriza a downtrend? Higher lows e lower lows. É isso. Então, nós estamos numa downtrend. Não faz sentido ficar tentando fazer long ou comprar em toda queda. Faz mais sentido você tentar vender e entrar em short toda vez que sobe, uma vez que nós estamos numa downtrend. Mas nós estamos num padrão de queda, né? Falando o português aqui, certo? Então, para o Bitcoin, em questão de short, eu estaria olhando para isso. Essa seria a minha ideia de short aqui. E continua rejeitando a Value Low, certo? Para longs, o que eu pensaria aqui? Eu acredito que a gente vá quebrar esse suporte, porque esse suporte é muito recente. Quanto mais recente o suporte, mais fraco eu sinto que ele por horas de gráfico, né? Olhando aqui sempre, quanto mais recente, mais fraco. Quando mais antigo, mais forte. Mas também chega uma hora que ele é tão antigo que já não é mais relevante. Mas como a gente está falando daqui, eu tenho que citar isso, porque se nós voltarmos aqui para 3 dias para o gráfico ficar mais visual, esses levels aqui, eles são de abril de 2025, são, perdão, relativamente antigos. Então, não significa de fato que ele vai se segurar nesse próximo suporte, que eu vejo aqui, o de 79 mil, certo? A minha ideia de long é que ele venha aqui e ele use isso daqui como suporte. Aqui dentro, se eu não me engano, nós temos aqui uma NPOC, né, semanal, e nós temos um CC Fibonacci, é aqui mesmo. Nós temos esse CC Fibonacci aqui, onde o 618 está grudado com o semanal, certo? Então essa área, para mim, é onde a gente pode começar a pensar em construir uma posição de long. Tá? Eu ainda espero essa queda. Essa queda para mim ela vem. Não significa, opa, meti um risco aqui. Não significa que ele vai segurar aqui. Pode ser que ele não segure aqui, ou pode ser que ele segure aqui em cima. Então, essa região é a minha região de interesse para long no Bitcoin. De forma que, vamos supor que você começa a construir essa posição aqui, certo?
aonde seria seu stop loss? Sem olhar, você determinando, coisas que eu não faria, tá? Que eu não faria. Eu não faria isso daqui. Ah, mas vai ter um RR de 4, mas vai ter que bater 100 mil dólares. Aqui, a resistência maior que eu vejo é a de 92. Então eu preciso até aqui 2.3, ainda assim dá para fazer, mas o ideal para mim é nós entrarmos, chegando ali perto, você entra no gráfico de 30 minutos, você espera isso daqui ser quebrado, se for o caso, né? Não é uma certeza. Pode ser que ele use de suporte e suba. Você tem que ficar esperto com isso também. E aí aqui você entra com long nesse suporte, a sua stop loss ali no último low e vamos embora, certo? A ideia que eu acho predominantemente com mais chance de acontecer é essa daqui. Ele vir, ele furar as duas e começar a usar como um suporte e subir, certo? Aqui você tem duas opções, a opção mais agressiva e a mais conservadora. A opção agressiva seria essa. Você entra no primeiro suporte encontrado, stop loss no último low e monta nessa trade até ver fraqueza, certo? A mais conservadora seria você entrar no segundo suporte encontrado, a stop loss no último low mesmo stop loss da primeira trade mostrada aqui como exemplo, e monta na trade até encontrar fraqueza. Essas seriam as duas opções de long aqui para o Bitcoin, ok? Caso isso aqui não aconteça, né? Isso aqui eu quero salvar, que esse desenho ficou bom. Caso isso daqui aconteça, você não vai meter um long. Você espera encontrar um fundo. Ah, esse fundo vai ser aonde? Não sei. Aí a gente precisa esperar, olhar e ter paciência, ok? Coisa mais importante, paciência, tá? Paciência. Dito isso sobre o Bitcoin, eu vou dar uma olhadinha aqui agora em Ethereum, mas eu vou olhar para o Ethereum Bitcoin, certo? Mesma coisa, vamos olhar aqui o mensal, tem muita resistência no caminho. Eu também já fiz, né? A mesma coisa, fui selecionando aqui todos os levels para ter mais agilidade. E olhando aqui, a ideia principal se mantém ainda seguindo o range de volume, né? O nosso fixed range. E eu vou até remover os dias aqui, eu quero ver uma coisa mais limpa. E aqui eu quero mostrar uma outra coisa que eu encontrei também, certo? Aqui eu vou vir para semana, porque como esse gráfico é bem grande, a minha ideia aqui é a seguinte, certo? Eu prefiro olhar para o gráfico do Ethereum Bitcoin, mas na hora de fazer trade vai ser Ethereum USDT mesmo, tá? Eu não vou fazer trade de Ethereum Bitcoin. Aqui seria interessante você fazer trade de Ethereum Bitcoin caso o seu objetivo seja acumular Bitcoin. Que aí você entra com Bitcoin nessa trade e em vez de fazer dólares, você vai fazer Bitcoins. Mas se você perder, você vai perder Bitcoins também. Então, fica muito esperto com isso, tá? Essa value área aqui do Ethereum, ela é do começo do Ethereum Bitcoin até hoje, certo? O que a gente tem aqui? Que o ponto de controle, né, aonde, como você pode ver aqui, a maior parte do volume, onde a maior parte do volume está inserida, é bem aqui, onde a gente está pertinho, entendeu? No 031. Isso está dando match com uma view app saindo aqui do último low. Vou até trocar a cor dela para ficar mais nítido. Aqui. E as duas estão se encontrando aqui, tá? Pensando nisso, eu acabei vendo uma semelhança muito grande com uma outra área que a gente tem aqui. Essa área aqui. Aqui, eu penso o seguinte. Se a gente veio daqui de baixo, ó, essa área e essa área são parecidas, certo? Se a gente subiu e a gente subiu aqui também, aqui a gente encontrou suporte, né, no ponto de controle, perdeu ele, recuperou e subiu.
Aqui eu tô pensando que a gente pode fazer a mesma coisa, entende? Aqui eu acho que a gente pode sair daqui, usar como suporte, igual a gente fez, perder um pouquinho, buscar essa liquidez aqui, que aqui tem uma liquidez, né? Tem uma liquidez grande aqui, vou até mostrar aqui a liquidez que nós temos, ó. É mais ou menos esse espaço aqui, a gente tem essa liquidez, né? Para pegar aqui, que é onde o gráfico, por que eu falo liquidez? Porque o gráfico desce, bate, busca dinheiro e sobe, bate, busca dinheiro e sobe, bate, busca dinheiro e sobe. Então, eu estou esperando muito por esse level, que aqui é um meu ponto principal de interesse em Ethereum. Quando eu compraria Ethereum? Só acontecendo isso. Ah, João, mas e se bater aqui e subir? Não ligo, entendeu? Não vou comprar. Não vou fazer trade. Para mim, só tem trade interessante aqui no ponto de controle. Pro Ethereum, para mim, a minha visão é essa. Enquanto não acontecer isso, para mim não tem trade. Ok? Deixa eu limpar um pouco aqui, porque tem mais confluência para essa área, tá? Não é só isso, não. Então aqui a gente tem a nossa view app, ponto de controle, e se eu ligar os níveis horizontais, ó, a gente tem uma weekly e uma daily aqui. Então para mim, essa área aqui é de extrema importância. Aqui eu compro, aqui eu entro em long, no Ethereum, que é a moeda mais forte depois do Bitcoin. Para mim, agora a gente vai para mais uma altcoin, que é a Solana. E para mim, essas três altcoins, se você quer fazer trade de cripto e tá no mercado cripto, você tem que estar olhando para essas três moedas, que são as principais, certo? Para Solana, por incrível que pareça, aqui é muito simples para mim. Tem duas trades. Qual que seria a primeira? A primeira seria essa queda aqui para essa value area low, usar ela de suporte e subir. Aqui nós teríamos uma entrada mais ou menos a 125, podendo até chegar aqui a 120, 121. Essa seria a minha primeira ideia. Aqui, entrando com long, colocando a stop, a gente tem uma trade bacana. Segunda opção seria perder isso, vir buscar essa liquidez aqui no diário semanal e depois subir. E mesmo esquema do Bitcoin. A gente procura o primeiro suporte, stop loss no último low, monta na trade. Aqui não tem por que a gente ficar perseguindo longs e perseguindo shorts. Vamos esperar o mercado mostrar. Eu não estou procurando por short aqui, porque a gente não tem nenhum. A gente não está tendo nenhum sinal de força onde ela sobe e encontra uma resistência. Ela sobe um pouquinho sem encontrar resistência, as moedas já estão caindo. Então, tem que ficar muito esperto com isso, buscar não ser liquidado enquanto está perseguindo alguma trade nesse momento difícil do mercado, ok? Para hype, que se você for perguntar para mim, além dessas três moedas, Ethereum, Bitcoin e Solana, o que você olharia? Eu olharia para hype. Hype, para mim, uma das melhores ideias em cripto, desde a existência de cripto. Acho que vale super a pena ter no portfólio e fazer trade de hype. Aqui pro hype tá um pouco mais difícil. Eu preciso confessar que de fato tá mais difícil. Eu vejo que se o Bitcoin cair ali para 74, 75, 78 que seja, e o Ethereum buscar os 2.500, que é o que eu tenho em mente mais ou menos, talvez hype não consiga se manter dentro desse canal, né? Esse canal que você tá vendo aqui, talvez hype não consiga, e ela busque ali uns 18, 20 para mim seria perfeito, entendeu? Aqui, vendo o canal, tirando, óbvio, essa anomalia que a gente tem dessa wiki gigante do 10 de outubro, eu continuaria acompanhando ele dentro desse canal, porque faz muito sentido, né? Para mim, ele pode vir aqui e fazer isso e buscar os 20, né? Fazendo esse movimento aqui dentro do canal, não conseguindo quebrar essa linha do meio, ele buscando essa liquidez aqui. Qual seria o melhor cenário? Ele fazer o fake out aqui do canal, buscar liquidez no diário ou no semanal, usar de novo a base do canal como suporte e subir. Aqui seria a entrada perfeita, principalmente se você consegue pegar ele nesse primeiro suporte aqui e você monta em hype até muito alto.
Hype é uma moeda muito forte. Então, ideias de hoje seriam essas. O grupo no Telegram continua a todo vapor, muitas trades sendo colocadas lá, não só trades como ideias do mercado em si e compartilhamento de sentimentos sobre o mercado. Fiquem à vontade para se juntar ao grupo. Vem mais vídeos por aí e dessa vez também vou colocar o arroba do Instagram para vocês seguirem. Muito obrigado e até mais. Boas trades e cuidado com a queda. Vamos tentar não ser liquidados, que é o mais importante. Tchau, tchau.